Olá, boa tarde aos nossos alunos, nossos amigos, nossos parceiros. Hoje segue mais um vídeo de Help e Suporte para os nossos prezados e estimados amigos. Hoje, o Rubens Victor, da Gicfone, de Uberlândia. Então, quem precisar de reparo avançado em iPhone, troca de telas, pode procurar o Rubens aí na Gicfone, em Uberlândia. Vai ser muito bem atendido, muito bem recomendado. Nós estamos aqui para fazer uma ajuda de uma falha do touchscreen e agradecemos a oportunidade do Rubens, no qual poderemos aí falar um pouco sobre reparos avançados e servirá para ajudar vocês a fazerem o pensamento sistêmico, a manutenção revolucionária, abrangir os seus sentidos, os seus pensamentos, as suas análises para a solução de problemas avançados. Hoje eu estou aqui mostrando minha máscara nova, estão vendo aí? É porque tem mais gente na sala e eu estou de máscara. Bem, então vamos lá. Nós temos uma falha do touchscreen do iPhone XS. Então esse iPhone XS foi feito o swap do RF da board de RF, ou seja, foi feito o transplante da baseband e EEPROM, depois de ter sido desbloqueado aí o CI do Wi-Fi, foi feito somente o transplante da baseband e da EEPROM para a board de RF, no qual anteriormente a placa tinha sido testada, a placa de RF, e o touchscreen funcionava perfeitamente. Então o Rubens fez o transplante da baseband, que aqui está, e a EEPROM, e ao montar a placa, o touchscreen está inoperante. Então nós vamos aí começar a fazer uma análise detalhada, complexa, fazendo o dever de casa dos pontos fundamentais do touchscreen ligados ao seu funcionamento. Então estou aqui primeiro na análise do conector Racer J5800, que é o conector FPC Flex Print Circuit, onde o conector do seu display, as trilhas do touchscreen se conectam. Então aqui nós temos aí o conector FPC do touchscreen. Então nós vamos analisar primeiro as alimentações. O dever de casa consiste em primeiro verificar se todas as alimentações estão presentes, que são os pontos básicos, fundamental, que qualquer um deve verificar. Obviamente, o Rubens já deve ter verificado as alimentações, que é um ponto básico, mas para você que ainda está iniciando, segue aqui os pinos fundamentais de alimentação, no qual nós temos um CI dedicado, nós temos o Acorn, o CI dedicado, eu vou colocar aqui para vocês verem o Acorn. Então aqui na board de RF, nós temos o U5600, que é o Acorn, e o Acorn vai prover as tensões fundamentais para alimentar o circuito do touch do seu módulo display. Através da entrada VDD-main, nós temos aí a entrada de alimentação poder para que o nosso CI Acorn U5600 libere as tensões para o nosso Racer, para o nosso Flex do nosso touchscreen. Então aqui eu tenho o nosso U5600 e o U5600 está localizado bem próximo à baseband. Então aqui, onde foi feito o transplante, nós temos bem acima aqui o U5600. Então é importante também verificar que pode ter tido um aquecimento aqui nesse CI e ter danificado aí, parado alguma alimentação. Então o U5600, esse CI aqui, que é o nosso Acorn, ele provê as tensões principais de alimentação para o nosso touchscreen. Então vamos aí verificar quais são os pontos, o dever de casa. Primeiro ponto, primeiro dever de casa é verificar a tensão do pino 8. Então aqui no pino 8 eu tenho a tensão positiva de 1V0. E essa tensão positiva de 1V0 vem através desse filtro aqui, FL, lá do nosso Acorn. Então aqui o nosso Acorn, como eu falei, ele provê as alimentações básicas do touch, do nosso módulo do touch. Então, ponto básico, primeiro, verificar a tensão no pino 8. Você pode usar o iBridge para isso, você pode soldar um fiozinho aqui para isso.
e medir aí a tensão com o touch conectado. Pino 8, a primeira tensão de alimentação, uma tensão de 1.0 volts. Próxima tensão de alimentação, pino 14, o dever de casa básico. Pino 14 é uma tensão positiva de 1.8 volts. Tem um capacitor de desacoplamento aqui, eu tenho um filtro em série, e desse filtro FL em série, essa tensão, diferentemente ali, ela está em 2 pontos. Ela também vem lá do nosso Acorn e do nosso Power Manager. Então aqui nesse ponto 1V8, eu preciso de ter aí uma conexão perfeita com os pads do Interposer, pad 210, pad 211, uma solda perfeita no Acorn, e essa tensão aqui de 1.8 volts estará alimentando o nosso pino 14. Então, o segundo dever de casa, verificar a presença dessa tensão no pino 14. Terceiro dever de casa é o pino 18, onde eu tenho uma tensão de 1.1 volt. O pino 18 é uma tensão de 1.1 volt racer, e eu tenho um capacitor de desacoplamento aqui, tenho um FL, e desse FL nós temos lá a tensão vinda do nosso CI U5600 Acorn, pad B1. Então esse é o nosso terceiro dever de casa, verificar se essa tensão de 1V1 do pino 18 está presente. Então falamos, primeiro dever de casa, pino 8, tensão de 1V0, pino 14, tensão de 1V8, pino 18, tensão de 1V1, e agora o nosso pino 20. Pino 20 é a quarta tensão fundamental, é o dever de casa básico. Também tem um capacitorzinho de desacoplamento, tem um FL em série, e desse FL vem lá do nosso Acorn. No pad D4, aqui eu já tenho uma tensão negativa de 6.7 volts. Lembrando, como foi feito o swap, estão próximos, então se você observar aqui na placa, nós temos aqui a board, estou apontando com a lapiseira aqui, baseband, o nosso Acorn está bem em cima aqui da baseband, com a pinça aí nessa câmera que está em preto aqui, eu tenho aí a nossa BB e o nosso Acorn U5600, que está bem próximo à BB. Pode ter sofrido algum problema aí com relação à temperatura. Então agora vamos para o quinto ponto fundamental. Lembrando, ponto fundamental é aquele dever de casa que você deve fazer em qualquer situação. Primeiro dever de casa, checar as tensões de alimentações básicas. O próximo, nosso quinto ponto, é o pino 22, é uma tensão positiva de 3.5 volts. Tem um capacitor de desacoplamento ou filtro aqui, tem um filtro FL em série, e desse FL também nós temos lá a tensão vindo no pad C1 do nosso racer. Como nós já falamos, o nosso racer pega a malha VDD Main, e aqui eu tenho o indutor de chaveamento, e aqui eu tenho as saídas. Eu estou aqui verificando exatamente essas saídas que vão prover tensões e correntes de alimentações para o nosso touchscreen. Então, quinto ponto foi verificar o pino 26. 26? Vamos ver se é o 26 mesmo. É o 22, isso. Sexto ponto é o pino 26. O pino 26 também é uma alimentação, é um enable, é uma ativação. Então eu tenho aqui, ó, touch para o Acorn, touch to Acorn, tensão positiva de 5.25 volts, enable, esse é N de enable. Então eu tenho um capacitor aqui de desacoplamento, 220 PF, um FL em série, e desse FL está indo lá para o nosso Acorn de novo, o nosso pad F3. Então, dever de casa agora para o último ponto do dever de casa, que são as tensões básicas, que corresponde ao último pino de tensão de alimentação. Então, estão captando aí a designação de verificar os pontos básicos. E agora é o meu pino 28. Meu pino 28 é a tensão positiva também de 5 volts. Agora sim, VDDH, tensão positiva de 5.25 volts. Eu tenho um capacitor aqui de desacoplamento. E essa tensão tem um FL aqui embaixo, em série. Desse FL, eu tenho aí agora a nossa ligação que está vindo, adivinha de quem? Do nosso Acorn U5600 pad H2, onde tem aqui também um capacitorzinho aqui, vamos ver qual é o valor dele.
filtro, 4 microfarad. Então, esse é o dever de casa, são essas 7 tensões e correntes principais. 7 tensões e correntes principais que você deve verificar. Essa regra básica é feita em qualquer falha, é o dever de casa. Agora vamos para a parte que interessa, a parte aí depois do básico, não é? A parte depois do básico é o quê? Verificar os sinais lógicos, barramentos de controle, barramentos de dados. Então vamos lá, verificar os nossos sinais, barramentos necessários para que o touch, além da tensão de alimentação, funcione. Então vou começar aqui sobre o pino 1. Vamos na sequência aqui no pino 1. O pino 1 é o sinal serial perimetral interface do processador para o racer slave clock. Serial clock. Então o pino 1 aqui é o barramento SPI, serial perimetral interface, e o clock do barramento SPI. É um sinal de controle de clock de um barramento de dados. E esse pino 1 tem um resistor em série de valor 0, e desse resistor eu tenho a interligação do interposer. Então, é muito comum também falhar o touch por falha do interposer. E esse sinal lógico de clock aí, do serial clock, vem do pad 243 da board de RF para a board core, e da board core, esse sinal aí vai vir lá para o meu pad que a gente estava falando. E vem para um outro resistor, e aqui vai ligar no pad da CPU. Então sai do pad AH34, o SCL, do barramento SPI, passa para um resistor de valor 0, um resistor bypass. Desse resistor liga no pad 243, estando bem soldado a sua board, esse sinal vai vir também através de um outro resistor bypass para o pino 1. Pino 1 será o barramento SPI, Serial Perimetral Interface, Serial Clock. Ótimo. Então, pino 1, barramento SPI. Próximo ponto fundamental de sinal lógico agora, né? Barramento de dados, controle, é o pino 5, é um sinal lógico de reset. Então, estou aqui agora no pino 5. Você deve verificar isso sim com o seu osciloscópio, até paliativamente com o Smart Curve, SMB, diodo reverso, mas esses sinais estarão presentes e claramente vistos no seu DSO. Então, você no pino 5 eu tenho os clock, o reset. CPU resetando o circuito do touch dentro do seu display. No seu módulo display existe um circuito integrado que vai decodificar o touchscreen. Esse circuito integrado precisa de um reset. Esse reset vem do pino 5. Aí nesse pino 5 está vindo um sinal lá da nossa CPU através do pad 75. Então eu vou achar aqui agora o pad 75, que aqui está. Esse pad 75 da board RF estará bem soldado na board core. E na board core esse pad 75 vai chegar aqui e vai ligar na nossa CPU no pad K4. Então o sinal de reset para resetar o touch sai da CPU, vai para o interposer pad 75, solda muito bem soldado no interposer e vem aqui no nosso pad, no pino 5 do nosso conector do Racer, do touch, que vai resetar o CI do seu módulo display. Próximo sinal lógico é o pino 6. Pino 6 é o Racer para o acesso de operação orientado, o OP INT, inicialização em nível baixo. Então esse aqui é um comando que a CPU do acesso orientado de aplicação ativa com nível baixo o nosso módulo touch. E esse pino 6 tem um capacitor aqui de desacoplamento, um FL em série com esse sinal lógico de inicialização INT, e esse sinal lógico vai se ligar no interposer através do pad 289. Mais uma vez, o interposer deve estar muito bem soldado para que seu touch funcione. Então, às vezes, aí você tem uma falha no interposer. Sugiro usar o iSocket para você fazer o teste aí, eliminando a falha de solda do seu interposer, antes de sair procurando falhas efetivamente nesses componentes. Use um iSocket para você testar aí, às vezes aí é só refazer aí as soldas do seu interposer, tá? Então, use o seu iSocket primeiro e verifique se o touch irá funcionar ou não. Se funcionar, é falha na sua montagem. E esse pad 289,
que se refere ao acesso orientado de aplicação INT, nível baixo, vai vir também da nossa CPU, do PED AP18. Então a CPU manda um comando de inicialização para o touch, através do PED 289, o PED 289 bem soldado, vai ligar aí ao nosso pino 6 através de um FL e de um capacitor de desacoplamento. Próximo sinal lógico fundamental é o pino 7. Racer para o Acorn Orbital Scan Com. E eu também tenho um capacitor de desacoplamento aqui de 56 PF, tenho um FL em série com esse sinal, e desse FL agora, esse sinal aqui agora vem do nosso Acorn. Então aqui eu tenho esse aí vindo do nosso Acorn no PED F2. F2. Ok, primeiro dever de casa, alimentação. Segundo dever de casa, alguns sinais lógicos. Vamos aí continuar aí para mais barramentos agora de comunicação. Na sequência agora nós temos o pino 9. Pino 9 é um serial wire debug para o acesso de operação orientado do Racer serial SW Clock. Então o pino 9, eu tenho um resistor aqui de valor, vamos ver o valor do resistor aqui. 49,9 ohms, um resistor de baixo valor. E desse resistor, eu tenho o PED 241. O PED 241 da placa de RF vai ligar na placa B, vai ligar na placa A, no PED 241. Do PED 241 vai vir lá da nossa CPU esse sinal lógico aí, ok? Então é importante você verificar também esse pino 9. O pino 10, seguindo a mesma sequência, a mesma lógica, o pino 10 é o barramento ART, Universal RX-TX Racer para o RX, acesso orientado RX. É o ART Racer do RX da CPU, do acesso orientado de aplicação. Então esse pino 10, eu tenho também um FL5804, e desse FL5804, eu tenho a interconexão no PED 257, e o PED 257 se solda perfeitamente do PED de RF com interposer para a placa Core, e da placa Core vai ligar aí ao PED AP4 da nossa CPU. Então, agora o próximo ponto é o pino 11. Pino 11 também, que são sinais lógicos de barramento de controle de dados aí. Pino 11 é o serial wire debug, acesso de operação orientado, bidirecional, Racer, SWD e Out. E o pino 11, eu também tenho aqui um pino do pino 11, vamos clicar aqui em NET para ver. Eu tenho um FL 5845, e desse FL 5845, eu vou ligar no PED 265. PED 265. E aqui está o PED 265 da placa de RF, ligando na placa Core e vindo lá para a da CPU, saindo lá da CPU do nosso PED. Vamos achar ele aqui. Aqui. PED AR26. E agora o sinal mais importante também que temos que continuar verificando é o pino 12. Pino 12 é o Universal Assíncrono RX-TX do acesso de operação orientado. Então vamos lá. Pino 12, o ART, Universal Assíncrono RX-TX, acesso de operação orientado para o Racer Transmissão, data transmissão TXD. Então aqui a transmissão TX e RX do ART, eu tenho um FL em série. Desse FL, eu vou para o PED, vamos ver para onde vai desse FL, vou para o PED 240 da placa de RF, e esse mesmo PED se solda na parte de Core e ligará no pino AT4 da sua CPU. Então é importante o seu interposer estar muito bem soldado, essa região aqui dos PEDs 2, 6, 2, 5, essa lateral aqui, é muito importante para estar funcionando bem o touch. Então o seu interposer, por isso que eu te falei, faça um teste no iSocket. Seguindo aí na sequência, vamos lá, aí, ó, mais um sinal lógico. Agora o clock, pino 17. O pino 17 é o clock de referência. CPU para o módulo display, onde está o CI do touch, o Racer, referência clock, clock de referência. Eu tenho um capacitorzinho aqui de desacoplamento, um resistor de bypass valor zero, e desse pino
eu vou ao interposer PED 247. E aí eu tenho o PED 247 que se soldará bem na placa Core. E esse PED 247 na placa Core estará através de um outro resistor ligando na nossa CPU no PED do clock referente a P21. Clock de referência para o circuito do touchscreen. Ok? Então nós temos aí interligações fundamentais, ligações fundamentais. O touch aí tem vários barramentos, vários pinos, não é? Falamos do 17, agora vamos falar do PED 21, do pino 21 do nosso FPC. O pino 21 também é um sinal de clock, mas não é o clock convencional, agora é o clock do touch, aquele de 32 kHz. Então, no pino 21, eu tenho um resistor aqui nele, um resistor R5482, e esse resistor de 33.2 ohms, eu posso medir o clock aqui nele tranquilamente, e nesse resistor aqui, o sinal do meu clock está vindo aí através do interposer PED 164, ele vai lá, é o clock de referência, o RTC, é usado no Power Manager também. Vou colocar de novo aqui no 21 aqui. 21. 20, isso. 21 já estamos nele. Power Manager, clock de referência do RTC, Real Time Clock. Então é importante aí a gente ter tudo muito bem soldado. Vamos agora, na sequência, o barramento I2C3, o barramento de controle, que vai gerenciar aí não só o seu touch, mas o seu acorne também. Ó. Então o seu acorne, aquele que provê as tensões aí, ó, o sinal do barramento dele, do PED 23, é o serial data. I2C3 serial data, PED 267. Se esse PED estiver mal soldado, você não terá o seu acorne, consequentemente não terá o seu touch funcionando com tensões, e muito menos terá a tensão de funcionamento aí do seu touch e seu controle do touch. Então o barramento I2C3 gerencia aí o touch e o CI acorne, PED 267, tem que estar muito bem soldado aí, PED 267, tá ok? E esse PED 267 é o barramento serial data que vem lá da nossa CPU, especificamente do PED M5. Então aí fazendo o par com o barramento serial data, que é o barramento I2C, é o serial data e o serial clock. O pino 23 é o serial data e o pino 25 é o serial clock. Então aqui eu tenho o serial clock e serial data. Especificamente o serial clock vai ligar no PED 164 e também vai ligar no acorne e também vem na CPU. E o ponto de interseção aí no PED, no pino 25 é o PED 269. O pino 25 é o 269, o serial clock e o serial data 267. Então eu tenho aqui o serial data 267, serial clock 269. Então essa interligação aqui é fundamental para gerenciar o touch e o seu acorne, tá? Bem, mais um sinal aí fundamental, um sinal lógico fundamental que você verifica aí no seu DSO facilmente, tranquilamente. Pino 24. Pino 24 é o scan clock da CPU para o touch. E eu tenho um capacitor aqui, um FL, um capacitor de desacoplamento, e esse FL, eu tenho a interconexão do interposer no pino 15 do nosso interposer. Então observa aqui, se ficar mal fechado, essa parte principal aqui do interposer, mais fina, costuma ficar aqui mal fechada, e esse pino 15 é o scan clock. Se ficar mal soldado essa parte aqui também, que você acha que só tem ground aqui, mas esse pino 15 aqui é fundamental. E esse pino 15 aqui vem lá da CPU, poderá estar causando sua falha. E um dos últimos pontos a serem verificados é o nosso pino 27. O 27 é o Touch to Many First PWM, Pulse Width Modulator, e eu tenho aqui um FL, e desse FL eu tenho o PED 178 do nosso interposer, e aí vem do nosso Power Manager. Então o PED 178 também é fundamental aí para que a gente tenha conexão perfeita do nosso FPC do touch. Esses são alguns dos pontos básicos fundamentais, espero que te ajude aí, Rubens. Um grande abraço, muito obrigado a mais esse vídeo aí do suporte dos alunos. Valeu, obrigado.